que você trouxesse essa visão de como que eu saio ali da região de Santo André, São Paulo, engenheiro de dados, e faço, digamos assim, não um Y, mas um X de carreira em 5, 6 anos para virar head de produtos numa empresa de 8 mil colaboradores mundiais. Então, isso é muito importante, trazer como que você também desbravou, ao mesmo tempo que você desbravava dados, como que você desbravou o idioma, como que você escolheu essas opções. Eu acho que é importante você trazer esse gatilho. Quando que virou esse gatilho na sua cabeça para começar a construir? Que não foi tipo assim, amanhã eu estou indo para o Japão. Não é isso. Não, eu diria que é a jornada de vida, mas, cara, eu vou dizer que começa na infância. Eu sempre quis conhecer o mundo, eu sempre fui muito curioso por outras culturas, por coisas diferentes, né? E minha mãe sempre teve paixão pela língua inglesa, fez curso, não é completamente fluente, mas fala, entende. Vindo de um lugar muito mais pobre, inclusive, que o meu, como eu disse, mas minha mãe era coisa que ela amava, e ela sempre me expôs, mas dá para te falar que eu cheguei aos 16, 17 anos, eu não falava inglês, eu entendia letras, eu entendia palavras, entendia frases, mas eu não Mas tinha você fluência sabia alguma. que era importante para a sua construção de Mas carreira, eu assim como sempre data entendi que bricks. era importante. E aí, para começar falando de língua e depois falar da parte tech, como ela evoluiu a partir daí, de trabalhando nessa consultoria, mas eu diria que ela começa, essa ideia de a língua ser importante, ela começa quando, ao mesmo tempo estudando na Universidade Federal, mas também querendo trabalhar ali, querendo trazer um dinheiro para casa, para poder eu não gerar custos para os meus pais, e etc. Né? Faculdade Federal você estuda muito tempo e eu sempre tive essa ideia de que, não posso ser um custo. E eu vi que, assim, se eu quero estudar aeroespacial, os livros bons não estão traduzidos. Né? Se eu quero estudar programação, os livros bons não estão traduzidos. Eu tenho até uma cena um pouco anedótica que eu trabalhei numa empresa com um cara, aqui já na Europa, que disse que falava inglês. E eu vi que ele não conseguia resolver nada nas user stories dele, cara. Um bug não vinha, não saía nada dali, ele parava na parede. Ele brasileiro, estava aqui há mais tempo que eu. E eu fiquei me perguntando como é que esse cara não consegue resolver nada. Antes do chat GPT, antes das LLMs, tá? Falando aí de quando eu cheguei aqui, 2020 para 2021. E aí, um dia eu tô fazendo pair programming com o cara. Eu falei, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, que ele não entrega nada. E eu descobri que ele usava o package traduzido para português do Python. Os tracebacks dele vinham em português. E aí ele copiava e colava o traceback no Google. E aí não tem. Na época, a gente ia usar Stack Overflow ou a própria documentação do Python, né? Como é que você encontra o traceback se o conteúdo, parte dele está traduzido? Que o Python tem o Portuguese Package, né? Que traduz parte do traceback, mas ele não traduz a estrutura da biblioteca que está dentro, ele traduz só a estrutura da linguagem, né? É impossível, o cara não conseguia trabalhar, obviamente. E o que aconteceu, sinceramente, foi assim, durante a universidade eu comecei assim, cara, eu quero fazer alguma coisa fora do Brasil. Eu não sei se é trabalhar, eu não sei se é estudar, eu vou pro meio que eu puder, mas eu quero ter a vivência. O começo foi a vivência. Não é eu quero morar fora para sempre, eu quero ter a experiência de uma cultura diferente. Na época existia um programa do governo federal chamado Ciências Sem Fronteiras, foi um programa muito grande ali entre 2018 e 2020. Isso oportunizou muita gente mesmo aí nessa fase entre aí, 2018, 2017 a 20. Não, foi até antes, né? Acho que foi entre 2013, que foi quando eu entrei na universidade, e 16, 17, que foi um boom. Muitos amigos foram, e eu não consegui, cara. E não foi pelo inglês necessariamente, foi por timing. Quando eu consegui, finalmente a minha prova de inglês saiu, a minha certificação de inglês que provava que eu falava, o programa foi encerrado. Mudança Essa de prova governo, que você comprova proficiência em inglês, qual que você usou, Lucas? É importante. Eu fiz o TOEFL. Também. O TOEFL, eu fiz né? o TOEFL na época. Mas, então isso é muito importante também, Lucas, para a turma que está pensando em passar por esse processo de mudar de país, entender muito a importância dessas certificações, que não são todas as escolas de inglês que têm, são certificadoras que validam o nível de fluência no idioma. Então tem o TOEFL, tem outras. Tem o IELTS também, depende do país. O TOEFL é americano,
E era o que na época a própria universidade aplicava para a gente a custos módicos. Era um programa do governo federal da época. Mas é bom quem está pensando em emigrar aí se ligar nisso. A prova de proficiência ela é pedida em todas as academias fora. Até hoje, não sei se ainda é, mas na época que eu fiz alguns, você tinha que apresentar essa proficiência para fazer cursos de verão, cara. Sim, sim. Tá Teve uma época que foi. Hoje em dia está um pouquinho mais leve. Se for um MBA, um curso de verão, Sim. Ou se você já estiver morando aqui, geralmente eles não te pedem. Mas se você quiser mudar para um país de língua inglesa, normalmente é um requisito. Exato. E aí, como é que eu me preparei para isso, né? Muita gente me pergunta isso, mesmo amigos, familiares, ou sempre que eu conheço alguém, funcionários, né, colaboradores da minha equipe, sempre me perguntam: pô, como é que você aprendeu? E eu falo que foi vivendo. Eu nunca fiz uma aula na minha vida de inglês paga. Muito Fora a doido isso. escola, que tinha o inglês da escola, que não era, obviamente, o inglês que te serviria para dar fluência. Mas quando eu resolvi que eu queria sair do Brasil ali, queria ter essa experiência fora, ali 2013, 2014, cara, eu transformei minha vida para inglês, sinceramente, assim. Celular, seriado. computador, filme, vídeo, tudo. Eu tinha uma base, né? Eu tinha uma base da escola lá de saber o verbo to be, eu conseguia pedir água e ir num restaurante, mas não conseguia entender nada que alguém falava em velocidade real. E aí, na época eu estava trabalhando, isso foi antes dessa primeira consultoria, eu estava trabalhando com data center, e eu lembro que eu fazia bastante trabalho braçal, porque data center tem muito chamado, né? Troca esse cabinho aqui. Então eu estava muito tempo assim, eu não era o técnico que ia fazer a troca, mas eu era o cara do service desk que reserva a sala que o cara vai usar, pega o cabo no estoque. E nesse tempo, cara, era fone de ouvido e podcast em inglês. Eu trabalhava podcast em inglês. Eu passei a me expressar em inglês em toda a situação que eu podia. Dentro da universidade, eu me inscrevi em conferências que eram em inglês para ouvir. Eu participei de um monte de evento de aviação em inglês, assim, de bicão mesmo. Tipo, tem um evento aqui sobre segurança na aviação. Eu estava no segundo ano do curso, eu não tinha visto um avião de perto. E eu sentava lá para ouvir, para falar e para E ter uma essa vivência. estratégia que você usou foi um grande pulo do gato, né, Lucas? Assim, porque cognitivamente falando, tem muitos estudos neurológicos, a galera pode pesquisar aí, de que a melhor forma de domesticar o cérebro para outro idioma é pelo ouvido. Então, quanto mais você escuta, mais você cadencia. Tanto é que tem uma prova que é o seguinte, Lucas, você mora fora hoje, mas para quem aí da audiência teve a oportunidade de ficar fora do Brasil um tempo, às vezes você fica 2, 3 dias fora do Brasil, pelo fato de você estar ouvindo o idioma, a galera falando em volta, o seu cérebro parece que quer virar a chavinha. Aí você fica até um pouco confuso quando alguém fala português com você. É por isso. É porque o nosso cognitivo ele parte do ouvido, domesticando todo o ambiente do cérebro ali, né, cara? Eu tenho um problema agora que a coisa inverteu um pouco, né? Se eu tô falando com você em português e eu ler uma coisa em inglês, alguém me mandar uma mensagem em inglês, eu vou começar a falar inglês com você, e aí ferrou. Eu já tô com um problema contrário por essa convivência, mas isso é total fato. O cérebro é muito plástico. Ele se adapta num nível que... quando eu cheguei aqui, eu tinha dor de cabeça no fim do dia. Porque mesmo falando inglês, falar inglês 9 horas seguidas, com gente do mundo inteiro, e eu tava trabalhando numa empresa, eu cheguei aqui trabalhando numa empresa asiática, conversando com tailandeses, vietnamitas. Isso é um grande ponto. Esse é um grande ponto. Os caras falam tudo errado, com sotaque, o que importa é comunicar. E isso aqui é um grande ponto, Lucas, porque você fez o processo migratório, você saiu do Brasil, mas você não foi para um país de língua inglesa, você foi para Portugal. Só que quando você chega em Portugal, você chega no auge da pandemia, não é isso, Lucas? Isso mesmo. Aí você vai fechado. Então, mas você, de Portugal, você começa a trabalhar para empresas que a língua mãe das empresas é o inglês. Então, às vezes, tem muita gente que migra, né, Lucas? Achando assim, não, eu vou para Portugal, cara, eu vou falar só português, está resolvido. Dependendo da profissão, se for em site, né, a galera que for trabalhar em loja, coisa e tal, ou num ambiente em que fique especificamente preso geograficamente em Portugal, tudo bem, está correto. Mas o cara de tech, a chance dele chegar mesmo em Portugal e trabalhar para uma empresa de base alemã, holandesa, ou seja lá o que for, que use o inglês... É 100%. Não é 99%, é 100%. Porque Portugal é pequeno, não tem empresas de IT trabalhando para Portugal.
É tudo um conceito conhecido aqui como nearshoring, em que, obviamente, o cara que mora em Portugal tem um custo de vida mais baixo, o salário é um pouco mais baixo. E também ele é mais barato. Então, o cara na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na França, vai contratar equipe de desenvolvimento em Portugal para economizar dinheiro, sabendo que o conhecimento aqui vai ser tão bom quanto lá, normalmente. Uhum. É budget, E aí, ó, é grana. é grana. E aí, no fim, você tem que falar inglês. Isso é uma coisa importante. E sabe por que eu estou falando isso, Lucas? E de novo repito para a audiência. Você sabe, eu sou executivo há muitos anos e eu converso com muita gente todo dia. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: pô, Baião, vou mudar para Portugal, eu vou para a Itália, porque eu falo bem italiano. A primeira coisa que eu pergunto: vai trabalhar com o quê? Ah, vou trabalhar com tecnologia. Falei, e o inglês? Ah, eu escuto pouco. Coisa. Falo, cara, você tem um risco grande no seu processo migratório. Cara, eu tô morando aqui em Portugal e eu vim para Portugal não foi pela língua. Eu diria que nem foi uma escolha minha, foi uma escolha do Covid. A gente vai se adiantar em como eu me preparei, mas no fim foi. Eu tinha oportunidades para vários países. Eu tinha oportunidades para a Alemanha, para a Holanda. Na época era isso. Eu tinha Holanda e Alemanha já, assim, muito encaminhadas. E tinha 2 opções aqui em Portugal. Covid veio, fronteiras fechadas e Portugal pelos diversos tratados de amizade com o Brasil. Pausa, Lucas. Pausa. Só para a gente não perder a primeira resposta. Como é que foi o clique na sua cabeça? Vou sair de São Paulo e quero ir para Portugal. Aí daí você emenda onde você está aí, porque senão a audiência perde. Isso, vamos lá, vamos voltar então. O clique foi esse sonho todo de sair do Brasil, me preparei em inglês. Entrei no mercado de trabalho, nessa consultoria, trabalhei lá, estava feliz e contente fazendo meus projetos. Foi tudo, como eu disse, muito rápido. Eu pulei ali de Data Science, Analytics, Data Ops, né, que a gente chama hoje em dia, que é o DevOps de Data. Eu estava fazendo muita coisa de setup, de environment e tal. E me apaixonei por esse negócio de cloud. E aí eu percebi uma coisa. Eu não estava mais feliz na faculdade. Eu estava arrastando. Eu estava lá há 7 anos. Eu tinha concluído a UFABC, como Universidade Federal, ela tem um modelo um pouco diferente. Você faz um curso básico de engenharia e depois faz uma especialização. E a minha especialização seria em aeroespacial. E eu já tinha matado todas as matérias que eu gostava e só tinha coisa insuportável que eu não queria fazer. Eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar no mercado aeroespacial mais. São as eletivas, né? Isso. Eu tinha feito tudo que eu queria de programação, tudo que eu queria de sistemas de controle, tudo que envolvia AI. Tinha feito várias matérias de performance de aviões, que eu sou apaixonado até hoje, voo aeromodelo e tal. E aí na minha cabeça só o que aconteceu foi, cara, eu preciso arrumar um jeito de, sem ser um engenheiro de software, ser reconhecido fora do Brasil. Porque eu continuo com esse sonho de sair. E qual era a opção que eu tinha? Eu não cursei engenharia de software. Não digo que eu codava melhor que o engenheiro de software, mas eu sabia mais de cloud de dados que qualquer engenheiro de software que eu conhecia na época, porque 2020 eu estava realmente muito focado nisso. E aí eu comecei a estudar e tirar a certificação dos vendors, cara. Porque o que eu fiz? Eu comecei a ler na internet assim, o que eu posso estudar do Brasil, rápido, e provar que eu sei essas coisas que eu sei e que valem em qualquer lugar do mundo. Você fez a proeficiência que a gente falou do idioma no tech. Eu fiz no idioma e no tech com diferença de poucos anos. E aí eu comecei, cara, aí obviamente consultoria no Brasil, dica para quem está no Brasil, se você está na consultoria adora, ama a certificação, porque isso vende. Ele chega no cliente e prova. A minha equipe sabe essa tech stack, porque eles são certificados. É isso. Cara, eu tirei certificação da AWS, certificação da Google, certificação da Azure. Eu tirei certificação da Alibaba Cloud. Eu me certifiquei no Databricks Path of Champions, que era a certificação do Databricks. De lá para cá, depois disso eu tirei certificação de Scrum, tirei certificação de Airflow. Então, basicamente, isso é um jeito... O mesmo vendor que você usa no Brasil, você usa nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa inteira e na Ásia. Existem aí o que hoje os caras chamam de hyperscalers, essas grandes clouds. Existem 3. Google, GCP, Azure e AWS. Se você sabe uma em um país, você sabe fazer em qualquer lugar do mundo. E a certificação prova isso. E aí eu lembro que na época eu falei pra minha mãe, eu quero sair da faculdade. Não, tá louco. Faculdade federal, estudou tanto pra entrar. Falta pouquinho pra terminar. Aí eu falei, mãe, eu tô aqui, eu tô há 7 anos na faculdade. Eu tava quase jubilando, né, Lucas? 10 aninhos eu ia embora, cara. E em 4 anos de mercado de trabalho a sério,
eu ganhava o dobro que meus amigos que eram formados. Eu fui em 3 anos e meio de estagiário a arquiteto de soluções, certificado nas clouds, desenhando arquitetura de dados para cliente. Eu falei, mãe, tipo, não tem o que eu fazer. Não faz mais sentido. Perdeu o time, né? E eu trabalho 12 horas por dia também, eu não vou passar em mais nada aqui, eu não tenho tempo de estudar. E aí, o que minha mãe falou? Mas você vai desistir da faculdade sem... Como é que você vai provar que você sabe essas coisas? O que você vai fazer para não perder mais tempo e tal? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu vou, por 1 ano, todo o tempo que eu tiver, estudar para tirar mais certificações e para provar que eu sei. Eu vou ter certificação no bolso. Se daqui 1 ano eu tiver passado em certificações e minha vida melhorar e eu... Não que tivesse ruim, eu já tinha, mas se eu tiver mais oportunidades, se eu ver que, pô, isso aqui é um caminho, tranca a faculdade. A faculdade me serviu muito, mas não é o que eu vou fazer no futuro. Em uns 8 ou 9 meses eu tinha 10, 12 convites para vir para a Europa. Porque você também foi buscar, você bateu nas vagas, você ofertava seu currículo. Cara, eu vou ser bem sincero, o processo foi muito fácil. Eu tinha um amigo que tinha saído da consultoria e estava na Europa. E eu falei para ele, pô, o que você fez? Ele falou, eu mudei meu LinkedIn como se eu estivesse morando na Europa, como se eu estivesse morando em Portugal. Aí começou 1 milhão de vagas e aí eu só respondi, não tô ainda, mas eu tô no processo do visto, se vocês me derem um contrato, eu vou. Entendi. E tem vagas, as empresas estão procurando. Foi isso. Entendi. E aí, nesse processo de tirar as certificações, e o primeiro sim foi quanto tempo, Lucas? Pô, cara, eu vim pra cá no mês 11 de 2020. A minha discussão toda de abandonar a faculdade começou em janeiro de 2020. 10, 11 meses. Entre o processo de migrar LinkedIn para... Começou a postar em inglês, essas coisas, eu imagino? Post no LinkedIn em inglês, todas as inscrições das vagas em inglês, coloquei minhas notas de certificação, tanto da língua inglesa quanto os meus comprovantes das certificações que eu fui tirando nas tech stacks e tal. Foi isso. Foi esse processo. E aí a gente chega no que eu estava falando antes, que conforme o Covid foi fechando os países, sobrou Portugal. E aí é engraçado que sobrou Portugal e eu falei, Você disse que sobrou Portugal por causa dos entraves lá, as barreiras de entrada à época, não é isso? Isso. Portugal nunca fechou fronteira, nunca negou visto, né? E aí na minha cabeça foi assim, pô, eu vou para Portugal como uma porta de entrada. Principalmente porque eu tenho aqui o sobrenome Baião, mas eu não tinha nenhum conhecimento de Portugal avançado. Eu nunca tinha Eu ia te perguntar sobre isso. Você não foi por causa da questão do... porque, para quem não sabe, né, eu já pesquisei bastante isso, existe uma cidade, né, Lucas, em Portugal, que é a origem da família Baião. Já fui lá. Consenso de Baião, alguma coisa assim, Conselho né? de Baião, já passei Conselho por lá. de Baião. Então a nossa família toda saiu de lá. Quando você vier me visitar, a gente dá um pulinho lá e canta um hino de Baião. É isso. É isso. Então a gente, teoricamente, eu jurava que você ia responder que você foi por causa dessa facilidade do visto, por causa da questão lógica do... Não, realmente não, cara. Porque na época eu estava procurando países que tinham Tech Visa, né? É um tipo de visto que existe em alguns países até hoje. Eu sei que na Estônia ainda existe. No Canadá também acho que ainda existe. São vistos que eles chamam de pessoas altamente qualificadas. E o Tech Visa português na época, e era acho que a mesma regra do alemão também, basicamente você tem que comprovar saber uma língua estrangeira, saber inglês, e você tem que comprovar um número mínimo de certificados internacionais, que eu usei as certificações das clouds todas.